Não é exagero falar que esse pode ser um dos vídeos mais importantes que você já assistiu, porque hoje eu vou te ensinar a ambientar imagens de forma profissional, só que utilizando inteligência artificial e, claro, nosso querido Photoshop. Eu digo que ele é um dos mais importantes porque depois que você aprende o que eu vou te mostrar, uma arte que levaria horas para fazer, porque a ambientação é algo demorado e é algo que requer conhecimento tanto da ferramenta Photoshop quanto conhecimento técnico de luz e sombra e cores, mas agora todo esse processo vai ficar muito mais fácil de fazer e mesmo que você não tenha um conhecimento muito vasto, você vai conseguir criar uma arte incrível. Mas chega de enrolação, eu já tô com as imagens abertas aqui no meu Photoshop. Basicamente a gente vai utilizar essa imagem de background e eu tenho essa imagem do meu mano Jones, onde a gente vai recortar ela e colocar ela naquele fundo utilizando inteligência artificial. A imagem aqui eu já deixei ela recortada, mas Vanley, onde que você recortou? Eu recortei também utilizando inteligência artificial. Simplesmente pegar a imagem, joga aqui, o site é o Pixel Cut. Para mim é a melhor IA para recortar imagens, que é gratuita e é ilimitada. E o melhor é que ela não diminui a qualidade quando você clica aqui para fazer o download, igual é com a maioria dos sites que se dizem ser gratuito, mas não são. Se diminui a qualidade é uma merda, pô, então não é gratuito, tem que pagar para ter qualidade boa. Que isso, rapaz? Você calma, rapaz. Com a imagem recortada, o que eu vou fazer para fazer a ambientação de forma automática com IA? Eu vou primeiro tirar o fundo e simplesmente deixar ele cinza. Eu poderia deixar com fundo para facilitar o trabalho da IA, mas particularmente não faz tanta diferença e eu preferi fazer com o fundo cinza. Uma vez que eu tenho a imagem recortada, o fundo cinza aplicado, eu vou apertar Ctrl Shift Alt E, ele vai mesclar todas as camadas em uma só. Agora eu vou apertar Ctrl A, Ctrl C, eu basicamente estou copiando o meu arquivo, vou vir aqui no meu navegador e vou entrar nesse site aqui. Eu já falei sobre essa ferramenta, para mim é uma das melhores do mercado para trabalhar com imagem, porque ela não só cria, como ela faz várias outras coisas, como vocês vão ver nesse vídeo de hoje. E a ferramenta que a gente vai utilizar é essa opção de melhorar. É uma ferramenta que, a princípio, ela serve para melhorar a qualidade das imagens, só que a gente vai utilizá-la de uma maneira diferente, porque além de melhorar a qualidade de imagens, como vocês estão vendo aqui, ó, ela tem a opção transferência de cena, que é essa daqui que vai fazer toda a mágica que a gente quer. Como vocês estão vendo, eu colei a imagem, então a gente copiou lá do Photoshop, deu Ctrl V aqui no site, a mesma coisa eu vou fazer aqui com o meu cenário, eu vou ativar ele, Ctrl A, Ctrl C, e eu vou dar Ctrl V para ele colar. Tem que estar as duas aqui nessa coluna para ficar mais fácil, tá? Eu vou selecionar a imagem aqui do meu mano Johnny, e lembrando que tudo isso está sendo feito no plano gratuito do site, para vocês verem como ele é bom. Aqui em ampliação eu vou colocar basicamente essa configuração aqui, vou deixar 06, 06 e 010. Eu já testei centenas de imagens aqui nessa ferramenta, nesse site, e para mim essa configuração ela é perfeita e melhora a qualidade, mas que não altera muito a imagem original. Eu vou clicar nesse lápis, basicamente ele vai criar um prompt para mim, descrevendo a imagem do Jones. Vou descer até embaixo, ativar aqui o transferência de cena, ativei, vou clicar no mais e vou selecionar o meu background. Então basicamente estou pedindo para ele colocar essa cena, né, esse fundo que a gente tem, a imagem do meu mano Jones. Aqui embaixo vou novamente clicar no lápis e a gente consegue modificar a força. Isso daqui vai gerar resultados bem diferentes, então você pode fazer testes e testes de acordo com a sua imagem. O 07 funciona muito bem, mas particularmente eu prefiro o 0.85. Depois disso eu vou clicar em criar e agora é só esperar. E aproveitando esse momento enquanto ele faz as imagens, eu queria te dizer que os meus treinamentos estão em Black Friday e você consegue levar os dois pelo preço de um. Então se você quer aprender mais sobre inteligência artificial, saber utilizar elas dentro do seu trabalho como designer gráfico, se você quer dominar a manipulação, a criação de carrosséis, tudo isso eu te ensino dentro desses treinamentos. E agora que eles estão em Black Friday, você tem mais de 50% de desconto. Então se você quer fazer esse investimento na sua carreira, o link vai estar na descrição e obviamente é por tempo limitado. Passou a Black Friday, esses valores não vão existir mais. E a imagem aqui, ela já está pronta. Essa daqui é o antes e esse daqui é o depois. Olha só o antes e o depois. A imagem ela vai ter estados diferentes de acordo com a força que você colocar aqui. Vou clicar aqui para fazer o download e vou voltar lá para o meu Photoshop. E agora tá tudo pronto para a gente começar a fazer a nossa ambientação. Basicamente, eu vou pegar aqui a imagem que a gente conseguiu baixar lá da IA e eu vou colocar ela por cima da imagem do John. E eu vou vir aqui criar outra, vou duplicar ela e colocar ela por cima da minha imagem do cenário. Vou utilizar basicamente uma para o cenário e a outra só para ambientar o nosso personagem. Vou começar pelo personagem. Aqui eu vou apertar Ctrl Alt G para ele criar uma máscara de corte. Como vocês estão vendo, já ficou bem mais interessante. Porém, mudou o rosto. As armas aqui tá bem
bem esquisita, nem arma é, parece uma vassoura. E a gente vai conseguir corrigir isso tudo com os modos de mesclagem. Se liga na mágica. Eu vou simplesmente pegar essa imagem e colocar ela em clarear. E olha só, olha esse efeito de brilho aqui no cabelo, olha como já ficou tudo mais interessante. Olha a roupa, essa iluminação que a gente criou, tudo isso simplesmente mudando o modo de mesclagem. E agora você entende que conhecimento técnico do Photoshop com conhecimento das IAs consegue criar coisas incríveis como essa em pouquíssimo tempo. Mas claro que ainda tem muita coisa para corrigir. Primeiramente a gente vai tirar aqui, ó, do rosto, só que antes de mexer eu vou duplicar isso daqui para ter como backup. Vou trabalhar na imagem de cima, aplicar a máscara e com o pincel na cor preta eu vou basicamente tirar dessas áreas aqui onde ele acabou estragando. Então vou tirar aqui do rosto, aqui nas armas, olha só, ele transformou isso aqui numa espécie de vassoura, sei lá que desgraça é essa. Eu vou tirar aqui, ó, deixa eu voltar aqui e no restante da foto eu vou deixar porque ficou muito bom. E agora que a gente já fez isso, eu quero criar uma luz um pouco mais forte. Então eu vou pegar aquela camada que a gente duplicou, eu vou duplicar ela novamente, a gente bota aqui a imagem em divisão. Só que como eu quero criar apenas um ponto de luz, eu vou apertar Ctrl L em cima da camada e vou contrastar as áreas de sombra. Como a camada está em divisão, consequentemente ela vai sumindo da imagem de baixo. Então eu vou fazer algo parecido com isso. Vou contrastar também as áreas claras, olha só como a luz aqui embaixo já ficou mais interessante. Eu vou dar OK, vou aplicar agora a máscara segurando Alt, porque ela aplica a máscara já invertida, e com o pincel na cor branca, eu vou passar aqui nessas áreas onde eu quero deixar a luz um pouco mais forte. Então nessas áreas aqui do cabelo, olha só, algo parecido com isso, para mim criar uma luz mais forte e também mais saturada, tá bom? Agora já ficou bem mais interessante. Até agora a gente só fez áreas de luz, bora trabalhar também com as sombras. Na camada aqui que a gente tem de backup, eu vou duplicar novamente. Nessa daqui agora, eu vou estar colocando ela em escurecer. Vou até renomear aqui, ó, para escurecer também. Só que como eu quero somente as sombras, eu vou dar 2 cliques em cima da camada, vou vir aqui na camada atual, vou puxar esses pontos brancos aqui da direita para minha esquerda. Fazendo isso, eu basicamente elimino as minhas áreas de luz. Eu vou segurar Alt para separar em 2 e criar uma transição um pouco mais sutil. Essa camada a gente vai estar colocando com mais ou menos uns 50% de opacidade e olha como já faz uma diferença absurda, principalmente no rosto. Ele trouxe uma expressão bem mais interessante para essa cena. Com essa camada aqui a gente pode colocar ela também em luz indireta e deixar a opacidade bem baixa, que ele cria um contraste que fica muito bonito. Vou até renomear ela para luz indireta. Com apenas 4 camadas, olha o resultado que a gente teve. Esse aqui é o antes, depois a gente colocou uma camada em clarear, uma camada em divisão, outra em escurecer e mais uma em luz indireta. Essa camada eu vou duplicar a de luz indireta, no caso, vou colocar em 100% de novo e vou colocar em normal. Agora eu vou diminuir a opacidade aqui mais ou menos para uns 40%, 30%. Vou aplicar a máscara invertida e com o meu pincel eu vou voltar aqui algumas informações, como por exemplo aqui na parte da barba, com ele em normal. Eu acho que vai ficar bem mais legal com um modo de mesclagem normal aqui na parte do brilho, um pouco nas armas, principalmente aqui na pele. A gente trouxe algo um pouco mais natural. Esse daqui é o antes e é o depois. E agora, para mim fazer um cenário aqui um pouco mais bonito, eu vou pegar essa camada aqui que a gente tinha de fundo, que a gente tinha colocado lá no começo. Agora eu vou dar um desfoque nela bem alto, com uns 60% mais ou menos. E depois eu vou vir aqui e colocar ela em superexposição de cores. Esse modo deixa as cores bem contrastadas, fica bem bonito. Vou aplicar uma máscara invertida, pegar o meu pincel aqui, eu vou utilizar esse, e eu vou simplesmente, com a opacidade em 100%, dar alguns cliques para deixar aquela luz ali das barracas, essas luzes amareladas, um pouco mais forte e criar uma cena, no geral, mais bonita. Aqui no céu também vou dar alguns cliques para destacar o personagem do cenário. Com apenas aquela camada, olha só, antes e depois, olha como já ficou bem mais interessante. Vou criar mais uma camada vazia, pegar aqui uma cor do céu, colocar essa camada em divisão e dar mais alguns cliques aqui, dessa vez com a opacidade um pouco mais baixa, para me conseguir destacar ainda mais o personagem. Vou pegar aqui uma cor laranja do fundo e dar mais alguns cliques aqui atrás dele. Dessa forma a gente consegue criar uma imagem que destaca mais o nosso personagem. Caso você queira algo mais realista, aí não precisa fazer isso. Para fazer uma luz de contorno e finalizar toda a iluminação da nossa imagem de uma forma muito interessante, eu vou selecionar os pixels aqui da imagem do Jones, vou criar uma camada vazia, apertar aqui qualquer ferramenta de seleção, vou pegar essa daqui mesmo, clicar com o botão direito, traçar, aqui eu vou utilizar o valor de 3, você coloca a cor do traçado que você quer, eu vou utilizar um laranja, ele já fez aqui para mim. Vou agora colocar isso daqui em superexposição linear para ficar bem forte, desfoque gaussiano, então vou vir aqui nos filtros desfoque e vou colocar o valor de 1, tá bom? Agora, vou segurar Alt, aplicar a máscara na cor invertida, vou pegar meu pincel novamente aqui, o pincel redondo, padrão do Photoshop, e com a cor branca eu vou revelar em algumas áreas aqui para me fazer aquela luz de contorno, que é basicamente aquela luz que fica bem nas arestas, nas bordas das imagens, seja pessoa ou um objeto. Vou estar colocando aqui também no cabelo. Seria mais interessante fazer isso com a mesa digitalizadora, mas eu sei que muita gente não tem, então bora fazer da maneira mais fácil. Vou colocar aqui também nesse outro lado, e olha como essa luz destaca bastante, olha o antes e depois, fica bem interessante.
Para finalizar e fechar a imagem como um todo, a gente vai criar algumas camadas aqui bem rapidamente. Eu vou colocar tudo dentro desse grupo aqui de pós. A primeira coisa, Ctrl Shift Alt E, ele vai mesclar todas as camadas em uma só. Agora eu venho em filtro, desfoque e novamente eu aplico um desfoque bem alto, vou colocar aqui 60. Agora, Ctrl L para a gente contrastar, vou colocar mais ou menos aqui em 50. Você pode colocar um pouco mais de luz, caso você queira um brilho mais forte, eu não preciso. Vou dar OK, colocar isso daqui em divisão, segura Alt, aplica a máscara, pega o seu pincel e você vai criar alguns pontos de brilho para criar uma imagem um pouco mais interessante. E esse brilho também ajuda a você mesclar a imagem de cima com a imagem de baixo. Eu vou enfatizar ainda mais, criando algo um pouco mais cinematográfico. Então olha só o antes e o depois. Só que agora a imagem está ficando um pouco lavada demais. Sabe quando ela começa a perder o contraste? Então para resolver isso, eu vou criar um ajuste de brilho e contraste e vou simplesmente aumentar bastante esse nosso contraste. Vou estar colocando aqui mais ou menos o valor de 30. Olha o antes e o depois, bem mais interessante. Eu tô achando que o rosto dele pode ter um pouquinho mais de luz. Então vou voltar aqui nas camadas do Jones, vou criar aqui uma camada de níveis, vou aumentar aqui um pouquinho mais, ó, desse jeito, somente as áreas claras, e para não aplicar em toda a imagem, eu vou vir aqui, ó, e tirar das áreas de sombra, tá? 2 cliques em cima da camada, vem aqui na camada subjacente e puxa as áreas pretas para a direita, tirando aquela camada de brilho das áreas de sombra da imagem de baixo. A gente vai fazer algo mais ou menos parecido com isso. Olha o antes e o depois, bem melhor. Agora, para finalizar realmente com chave de ouro, a gente vai trazer um pouco mais de nitidez e também de textura. Para isso, Ctrl Shift Alt E, transforma novamente em objeto inteligente, vem em filtro, outros e alta frequência. Aqui, quanto maior o número, mais textura, mais dramática a imagem fica. Coloquei em 10 para vocês verem. Se eu colocar em sobrepor, olha como ele deixa a imagem com uma claridade muito alta. Não é o que eu quero. Eu vou vir aqui, ó, em alta frequência de novo e vou diminuir esse valor para 3 mais ou menos. Já vai ficar bem interessante. Só que para me aumentar mais ainda os detalhes das pequenas áreas, eu vou duplicar e aqui, em vez de 3, eu vou estar colocando mais ou menos um 0.7. Na camada de baixo, aquela que está no valor de 3, eu vou diminuir para uns 40%, vou deixar aqui 70% de opacidade. E olha como essas duas camadas de nitidez fazem uma diferença absurda. Olha o antes e o depois, antes e depois, ficou realmente bem interessante. Bora ver o antes e depois de tudo que a gente fez? Esse daqui é o antes, as imagens sem nenhum tipo de edição, e esse daqui é o depois. Olha o absurdo que a gente conseguiu criar em poucos minutos. Aqui para mim tá 20 minutos de gravação, provavelmente vai dar menos tempo ainda para vocês, mas imagina fazer isso tudo na mão, só com Photoshop. Imagina você ter que aprender e ter todo o conhecimento de luz e sombra, de cores, saber trabalhar com contraste, com exposição, criar brilho, criar luz, criar isso, criar aquilo, é muita coisa. Hoje em dia, com inteligência artificial, fica tudo muito mais fácil. Você pode ver isso pelo lado negativo ou fazer como eu fiz e simplesmente adaptar ele e utilizar ele no seu dia a dia para facilitar o seu trabalho. Se você trabalha menos, você consequentemente consegue ganhar mais, e é esse o meu propósito de vida e eu quero que seja o seu também. No mais é isso. Se você quiser aprender mais, o link dos meus cursos em Black Friday vai estar na descrição e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!